extraterrenos já chegaram e estão vivendo pacificamente entre nós. Nós é que não percebemos. Os adeptos da ufologia, a ciência que estuda os objetos não identificados, os velhos discos voadores, não têm nenhuma dúvida disso. E a essa altura discutir se existem ou não discos voadores e seres extraterrenos ficou de certa forma ocioso, porque eles podem até não existir, mas o nosso dia a dia já está povoado pela presença deles. Seja por causa de congressos, como se está terminando hoje em Brasília, seja porque já existem hotéis para ufonautas, pais de santos que recebem extraterrenos, livros sobre os discos, filmes, músicas sobre extraterrenos, histórias em quadrinhos, brinquedos infantis espaciais, programas de rádio, sociedades especializadas, campos de pouso e tudo mais que se queira imaginar. O Globo Repórter de hoje é isso. A documentação dessa ufomania que leva os discos e os extraterrenos a ocuparem cada vez mais espaço no nosso cotidiano. Tomara que seja verdade que exista mesmo que consolador. Seja inteligente que apresenta a gente ao próximo. Disposto a humanidade que felicidade é Estamos vendo um objeto misterioso com projeções laterais parecidas com antenas. Esse relato, parecido com milhares de outros, espantou o mundo em junho de 1965. Afinal, quem estava vendo e fotografando um objeto voador não identificado não era um louco, nem um leigo, muito menos um mentiroso, e sim os astronautas norte-americanos James McDill e Edward White, tripulantes da nave Gemini 4. A partir daí, quase todos os astronautas enriqueceram os arquivos dos estudiosos da ufologia, a ciência que estuda os objetos voadores não identificados. O documento mais impressionante conseguido pelos astronautas foi esta foto tirada por Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Não há dúvida que há alguma coisa estranha aqui, embora ninguém tenha ousado afirmar o que poderia ser. Com o aval insuspeito dos astronautas, a ufologia ganhou novo impulso. Entre 1963 e 1966, o número de aparições de UFOs registradas pela Força Aérea dos Estados Unidos cresceu de 399 para 927. É verdade que, a cada dia, aparelhos mais modernos e mais sofisticados estão ajudando o homem a vasculhar o céu à procura de objetos voadores, identificados ou não. No Brasil, a Força Aérea montou o SINDACTA, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, em Brasília. 24 horas por dia, os radares do SINDACTA espiam o céu do Brasil, registrando todo o movimento aéreo. O objetivo do centro não é a pesquisa de objetos não identificados, mas quando eles aparecem, são registrados e analisados. Se o objeto entrar na área de cobertura, e dependendo da velocidade desse objeto, dependendo da altitude que ele entrar na cobertura, nós avistamos. Com objetos voadores não identificados, nós podemos dizer que, periodicamente, a nossa atenção é despertada para o surgimento nos nossos radares, o nosso sistema trabalha à base de radares, com alguns sinais que nós, à falta de um nome melhor, exatamente para não correr o risco de uma leviandade de classificação, nós chamamos de anomalias eletrônicas. E nós diríamos que em 90% dos casos,
nós conseguimos encontrar uma explicação eletrônica, uma explicação com base na tecnologia para o surgimento dessas manchas ou para o surgimento de pontos que não representam objetos concretos. Mas nós somos obrigados também a reconhecer que em cerca de 10% dos casos nós não encontramos uma explicação ou não somos capazes de formular a explicação lógica para aquilo que está sendo observado. O que o senhor presenciou aqui na noite de sexta-feira? Foi um fenômeno aí que apareceu por cima daquelas duas árvores ali, em que duas bolas de fogo vieram do horizonte, desapareceram por trás da mata e alguns minutos depois levantaram e sumiram novamente no horizonte. E o senhor se assustou? Não, já é hábito meu ver esses objetos assim por aqui desde 1972. Se as autoridades são obrigadas a tratar com frieza o problema dos objetos voadores não identificados, reduzindo-os a meras anomalias eletrônicas, o povo prefere a discussão apaixonada e já incorporou o fenômeno a seu dia a dia. No último Carnaval Carioca, a escola de samba Beija-Flor levou para as ruas um gigantesco disco voador. Sugestivamente, o enredo da escola era o Paraíso da Loucura. Loucura? É possível, mas a cada dia, mais e mais pessoas se sentem atraídas pelo mistério dos discos voadores. O interesse pelo assunto justifica até a existência de um programa na Rádio Globo no Rio, onde o apresentador Valdir Vieira conta fantásticos casos de aparições de discos e de seres extraterrenos relatados pelos ouvintes. Hoje no programa Eu Vi um Disco Voador, eu vou ler o depoimento do ouvinte Mário Monteiro da Silva, que me escreveu uma carta. Ele mora na rua Paraíba, número 14, Praça da Bandeira, aqui no Rio de Janeiro. Eu vi um disco voador. Valdir, eu era carpinteiro naval e estava lotado no petroleiro Amapá, em março de 1972. Estávamos em alto mar quando vi surgir um intenso facho de luz azulada, assim como se fosse fluorescente. E essa luz começou a me sugar do navio e me colocou no interior de um disco voador. E lá chegando encontrei um pessoal completamente diferente do nosso, da Terra, uns com a cabeça dentro de uma espécie de vidro. E nunca me falaram nada, só por transmissão de pensamento. Tudo quanto eu queria saber, eles me falavam. E não tocava no aparelho nenhum de dentro da nave. Tudo era controlado pela mente deles. Como era a sua figura? Olha, eu tenho um aspecto assim de um. Não tinha nada com aparência humana. Com os braços e a cabeça aparecia como uma figura humana. Mas o restante do corpo não era como um ser humano. Num dos contatos, eles me ensinaram como curar úlceras. Eu tive a felicidade de me encontrar com uma mulher no meu quarto de quase 5 metros de altura. Mas eu não via a face dela, só via daqui para baixo. Então ela me citou, e se eu tinha no estômago, eu ficaria bom com casca de ovo de galinha. Eu imediatamente fui na cozinha, eu fui 1h da manhã, e triturei o ovo e passei a mastigar. E engoli e não senti mais aquelas dores, aquelas necessidades de manhã toda, eu senti melhor. Olha, Valdir, podem me chamar de maluco, mas eu acredito em tudo o que me ensinam os extraterrenos. Eu vou seriamente para nós Valdir Vieira. Por quê? Eu gosto de acompanhar sobre a entrevista às pessoas sobre disco voador. De quantas cartas você recebe por dia dessa série Eu Vi um Disco Voador? O volume de cartas não é tão grande, porque eu acho que as pessoas não têm coragem, pensam que as pessoas vão zombar. Né? É muito duro você colocar uma carta no correio, dizendo uma questão, eu vi um disco voador, o próprio cara do correio pode achar que o cara é maluco.
programa, nós tratamos com a seriedade. Então o volume de carta não é muito grande, mas satisfaz. Você acha que existem seres de outros planetas? Eu acho que existe. Eles podem vir aqui na Terra? Eu acho que eles já vieram várias vezes. Nós é que não identificamos. Os casos são incontáveis. Há discos e seres extraterrenos aparecendo em todas as partes do mundo. Poucos, no entanto, escolheram um lugar tão movimentado para surgir como o extraterreno que entrou em contato. Renato Restier, filho de Procópio Ferreira. Foi aqui, na Cinelândia, no centro do Rio, um ponto movimentado 24 horas por dia, e Renato viveu sua estranha aventura. A figura era totalmente da mesma formação humana, mas porém de uma grandiosidade tremenda, de uma perfeição grandiosa, de uma luminosidade. Ele não era mais ou menos assim, vamos dizer, era uma figura colônica daqueles tempos romanos, aqueles homens fortes, de 3, 4 metros de altura, linguinhos, olhos azuis, cabelos loiros. Não, outras pessoas não viram, quer dizer, não sei se outras pessoas viram, no bar, quer dizer? Sim, no bar deve ter visto, né? Porque ele falou comigo, ele queria pagar a despesa, eu disse, não, pode deixar que eu pago. No momento que eu vou pagar no copo dele, quando eu olhei para ele outra vez, ele disse assim. Aquela música que diz, Veja a seguir os truques do cinema nos filmes de discos voadores e extraterrenos, os brinquedos espaciais, discos e foguetes, a invasão de extraterrenos no sítio do Pica-Pau Amarelo e nas histórias em quadrinhos. A Modelar marcou um encontro entre você e o sol. Vista-se com os mais novos lançamentos da estação, conhecendo na Modelar os trajes para o seu encontro com o verão. Tudo em 5 pagamentos, com ou sem entrada, sem acréscimo ou até 18 meses. A Modelar, José Bonifácio, 65. Neste Natal, Aristides é tic-tac. Você compra agora e só começa a pagar em maio. Leva um Tecnos. No TAC, você ganha outro relógio. Na Aristides, sua compra sai num segundo. Aristides é tic-pai, tac filho. Compre um Tecnos para você e ganhe outro para seu filho. Neste ano, Aristides faz o seu Natal. Em joias e relógios, Aristides fala mais alto. Rua 15472. Qual é o banco que auxilia os seus negócios? É o Banco do Estado do Paraná, moço. Enquanto os adultos transformam os discos voadores em tema de discussões, debates, conferências e estudos, as crianças simplesmente brincam com eles. Com você
as fábricas de brinquedos descobriram que esse era um rico filão a ser explorado. E as lojas encheram de discos, foguetes e jogos inspirados em aventuras espaciais. Mas muito antes dos brinquedos espaciais entrarem nas linhas de montagem das fábricas, a fantasia infantil e os discos voadores já davam muito lucro aos que souberam explorá-los. Os discos, foguetes, seres extraterrenos ganharam a literatura infantil e as histórias em quadrinhos. Os métodos de voadores nas histórias infantis começaram a aparecer com maior frequência no Brasil? Olha, no Brasil, em duas fases. Recentemente, de uns 5 anos para cá, quando os outros meios de comunicação, como a televisão e especialmente o cinema, fizeram grandes investimentos em superproduções, em discos voadores, aventuras espaciais. E isso houve, inclusive, um acesso imediato recentemente nas histórias em quadrinhos, inclusive com capas e histórias especializadas no ensino de filmes até que estavam fazendo sucesso no Brasil. A segunda fase. A outra é uma fase mundial, foi na época, logo após a guerra. Histórias em quadrinhos para o cinema foi um pulo. De repente, os UFOs e seus misteriosos tripulantes se transformaram numa nova mania cinematográfica que atingiu o auge com Contatos Imediatos do Terceiro Grau, um dos filmes de maior bilheteria em toda a história do cinema. De crianças e adultos, o cinema não poupa recursos. A realização de cada um desses filmes mobiliza equipes de engenheiros, desenhistas técnicos e mecânicos que têm a missão de transformar em realidade o que a fértil imaginação dos roteiristas cria. E quase sempre conseguem. Pica-Pau Amarelo apresenta O Outro Lado da Lua. Mas a invasão continuou. Conquistado o cinema, os extraterrenos partiram para a conquista da televisão e acabaram pousando no sítio do Pica-Pau Amarelo.
Essa súbita invasão chocou alguns puristas que não admitiam que os adaptadores da obra de Monteiro Lobato modificassem uma linha sequer do original. Sempre a base é Lobato. Ninguém, quando reescreve Lobato para a televisão, ousa extrapolar demais ao que ele propôs. Só por causa do compromisso com a obra de Lobato que eu enfeitei um pouco, trazendo um pouco mais de informações tecnológicas a tudo que eu fiz em cima da obra dele. Daqui a pouco, um hotel só para ufonautas. Um homem que vê discos voadores todos os dias. Um livro ditado por extraterrenos para curar as nossas doenças. O Desencanto de Tim Maia. Um dia, há cerca de 30 anos, estranhas máquinas sobrevoaram uma aldeia perdida no Pacífico Sul. Das máquinas desceram criaturas de pele clara que falavam uma língua desconhecida. Essas criaturas vieram do céu. Deveriam, portanto, ser deuses. E como deuses, passaram a ser venerados pelos primitivos habitantes da aldeia que até hoje aguardam em torno de um fetiche de palha e bambu e eles voltam do céu. Mas os deuses, em verdade técnicos americanos enviados para construir campos de pouso e instalações militares, não voltaram. E uma nova religião nasceu. Bem mais perto de nós, em Nova Iguaçu, município da região do Grande Rio, há centenas de pessoas que também estão esperando que alguma espécie de Deus desça do céu. Aqui está instalada a Fundação Racional, o Retiro do Racional Superior, uma área de 26 mil metros quadrados, onde vivem, trabalham e esperam 170 famílias. No Retiro foi construída a Casa dos Três Poderes, uma espécie de hotel para viajantes extraterrenos, ou, como eles preferem definir, a embaixada dos outros mundos na Terra. Essa construção divide-se em 3 cômodos. 3 cômodos simbólicos para a habitação dos extraterrenos. Primeiro, um espaço de 7x7, astral inferior. Um espaço de 14x7, astral superior. Um espaço de 21x7, o mundo racional. Habitação simbólica dessas energias transcendentais. E os extraterrenos habitam essa casa? São campos energéticos dentro dessa casa. Não existe móvel, não existe nada. São cômodos vazios, apenas materialmente vazios, mas com energias destes mundos nesses locais. Os racionais, como se autodenominam, são liderados por Mestre Manuel Jacinto Coelho, um ex-ferroviário, ex-jogador de futebol, ex-violonista e ex-umbandista que se diz iluminado pelos seres do espaço. Por que a criação dessa comunidade, Sr. Manuel? A criação dessa comunidade tinha que chegar à época de ser criada essa comunidade. Tinha que chegar à época da fase racional. Acabou a fase de animal racional. Entrou outra fase na natureza. Entrou a fase racional. Então tinha que chegar à época desses movimentos todos que estão aí. Que é da natureza, a evolução natural da natureza. E os contatos com os extraterrenos? Isso eu tenho todo dia, toda hora. Porque o racional superior é um extraterreno, um habitante do mundo racional. E eles aparecem? Aparecem diariamente. Aqui é o mundo deles. O mundo racional na Terra. Para todos os seres humanos entrarem em contato direto com eles, o que falta? Ler as obras do governo e ler os livros do universo. Então, gerar contato com eles.
será desenvolvido o raciocínio e verá contato com isso. Antônio, como é que você tomou conhecimento da cultura racional superior? Eu tomei conhecimento da cultura racional por intermédio de um banqueiro de bicho. Advogava no crime e éramos advogados da banca. E esse banqueiro foi quem me falou sobre isso. Por que atualmente está aparecendo tanto o tema discos voadores, contato com extraterrenos, tanto no cinema como na literatura? Por que o mundo todo fala tanto disso ultimamente? Porque entramos na fase racional. E a fase racional está sendo anunciada pelos habitantes do mundo racional. E para chamar a atenção da humanidade, eles se transformam naquilo que eles querem, se transformam em um disco voador, para dar impressão à humanidade que diante daquele disco existe habitantes e que existe um outro mundo com habitantes, um mundo racional. Chamando a atenção da humanidade, chamando a atenção da humanidade. Então, eles se transformam de todos os tamanhos, de todas as cores, de todas as formas, se materializam aqui na Terra, falando com as pessoas como querem. Inclusive o nosso país, escolhido como berço da sabedoria universal, pois aqui nesse local eles fazem um contato para a humanidade, desvendando de uma vez por todas esses enigmas e mistérios sobre o para nós eles não são mais não identificados, já são identificados. A inspiração astral do mestre Manuel já produziu quase 100 volumes da obra Universo em Desencanto, a Bíblia dos Racionais, capaz de responder a todas as perguntas e curar todos os males. Ditada diretamente pelos extraterrenos ao mestre Manuel, segundo ele diz, os livros são impressos nas gráficas da própria fundação com o trabalho voluntário dos racionais. Esses mesmos voluntários respondem às 2.000 cartas que chegam diariamente à fundação e controlam a estação de rádio que divulga casos de curas milagrosas operadas pelos ufonautas. Estamos iniciando o Jornal Racional de 2 de setembro de 1969. E para começar, vou ler o relato de Nice Ribeiro, morador da Rua São João, número 619, Vila Rubim, Vitória, Espírito Santo. O cantor e compositor Tim Maia já foi um racional. Hoje, depois de sérios desentendimentos com os líderes da seita, tem opiniões quase cruéis sobre os discos voadores, seus ocupantes e seus adoradores. Esse negócio todinho de UFO, essas religiões, essas seitas, esse negócio todo, é tudo fundo de grana, comércio. Quando terminar o dinheiro, quando voltar esse sistema de troca, porque aí não vai ter esse lance de, vamos dizer assim, essas transições todas, aí vai ficar tudo certo e vai voltar à normalidade, os seres vão se respeitar e tudo mais. Tenho dito, estamos aqui, um som para vocês, muito amor, macrobiótica e música, e muito exercício moderado. Tchau, um abraço, até mais. Em seguida, o homem que mais entende de discos e extraterrenos. Uma oração para atrair ufonautas. Uma pintora inspirada por extraterrenos. O lugar onde mais aparecem discos no Brasil. Amanhã, logo depois. Desistência. A abertura de nossa 100ª loja e a contratação do funcionário número 5.000. Que 1978 seja bom para nós e muito especialmente para você, cliente e amigo das lojas HM. Razão de ser do nosso sucesso. Seu enxoval com muito amor, muito encanto, muita cor, está nas lojas HM. As lojas HM têm tudo para seu enxoval. Completo sortimento para cama, mesa e banho nos mais lindos padrões com amplas facilidades de pagamentos. Grátis um belíssimo e prático baú de Vime e muitos cupons para você ganhar o carro dos seus sonhos. Alô, pessoal. Eu estou aqui no estacionamento das lojas HM da João Negrão. Veja que beleza. São 3 entradas. Pela Conselheiro Laurindo Visconde de Guarapuava ou João Negrão.
Hermes Macedo tem todos os serviços e tudo para o seu carro, para o seu lar, para camping, náutica e esportes, e também no Portão, Pinheirinho e Bacaxiri. Olha, e se você vai viajar, encontrará tudo isso nas lojas HM de Paranaguá, União da Vitória, Ponta Grossa, Guarapuava e por aí afora. Boa viagem! O que estamos ouvindo é uma oração. Ela foi gravada durante uma das muitas sessões ufológicas que o general da reserva Moacir Uchoa costuma promover nas noites de céu limpo. Com essa oração, o general pretende entrar em contato com seres extraterrenos, criaturas de outros mundos e outras dimensões. Para entrar em contato com irmãos nossos e com ventura dançadores. O general Uchoa é o mais célebre ufólogo brasileiro. Ele afirma que já teve alguns contatos imediatos do terceiro grau, contatos diretos com ufonautas. As reuniões que promove para invocar os extraterrenos chegaram a ficar famosas, atraindo centenas de curiosos a Alexânia, a 100 quilômetros de Brasília. Isso num tempo em que aquele era o local preferido pelos seres do espaço que pretendiam entrar em contato com seus irmãos terráqueos. Aqui numa sala acanhada funciona a sede do Centro de Estudos Ufológicos de Brasília, uma entidade que reúne cerca de 200 estudiosos dos objetos voadores não identificados, liderados pelo general Uchoa. Essa é apenas uma das centenas de centros semelhantes espalhados por todo o Brasil. Mas o tempo de Alexânia passou. Hoje existem outros locais mais visitados pelos nossos vizinhos do espaço. E o general Uchoa, como bom pesquisador, está sempre onde estão os extraterrenos. General Uchoa, o que o senhor veio fazer em Belém? Bom, vim aproximar de uma área de extraordinária ocorrência de fenômenos ufológicos, porque estamos organizando um congresso internacional que passou a ser nosso maior interesse. Queríamos contactar com pessoas que têm observado e têm pesquisado e até mesmo fotografado esses objetos. E isso, muito particularmente, podemos ainda acrescentar, porque estamos seguros de que, no momento, é a área de maior incidência desses fenômenos no Brasil. O general deu sorte. No mesmo dia em que desembarcava em Belém, a imprensa noticiava a aparição de mais um objeto não identificado sobre os céus do Pará. Desta vez, o chupa-chupa, como são conhecidos aqui os objetos voadores não identificados, apareceu em Utinga, um bairro afastado do centro de Belém. Laércio, o que você viu aqui nesse local? Uma luz muito intensa, parecia ser um globo luminoso, que pairou sobre a e deixou bem iluminada essas árvores, principalmente as copas mais elevadas. Deu para notar claramente. Esse fato foi constatado por toda essa redondeza aqui. Bem, nós estávamos estudando e vimos a bola no fogo, né? Vindo aí, baixou 20 minutos após subir de novo, só que era 2. Aí meu marido olhou aqui e viu que era muita luz, né? Aí pensou, isso deve ser de um avião pegando fogo. Aí ele insistiu. E a minha irmã correu para cá e veio da janela olhar. Quando viu aquela luz subindo enorme, cada vez que subia, crescia mais. Aí nós voltamos, pegamos o binóculo, apanhamos a lanterna e vimos. E íamos até no mato, quando na ocasião apareceu a gente. Apareceram umas 5. Então nós resolvemos entrar no mato. Mas o mais surpreendente ainda estava por acontecer. Aí foi quando nós temos 3 grupos ali. Aí o pessoal disse, olha, é uma garra. Aí eu procurei gato, eu mentalizei, mas procurei, mas não achei. Aí foi na ocasião que eu comi a lanterna da mão dele e foquei. Aí eu vi, o segundo vulto. Era um troço
bem aproximadamente parecido com um balão de oxigênio, sabe? Cilíndrico, com aquela cor mesmo. E estávamos aí, eles estavam ali, né? Nós aqui observando, foi uma coisa que saiu terceiro da água, sem fazer barulho na mata e na água. Maior silêncio. E ficamos olhando, né? Quando eles vieram saindo, nós não nos espantamos, porque aquele silêncio amedrontou, né? Aquele silêncio nos amedrontou, sinceramente nos amedrontou. Aí o pessoal resolveu correr. Quando era que a turma resolveu correr, ninguém mais aguentou ficar. Essa área aqui, que coincidentemente se localiza entre a linha do Equador e o meridiano, tem sido a área de maior incidência de aparecimento de OVNIs aqui na região do Pará. Compreende o município de Colares, onde surgiu a primeira aparição, e toda a região da Baía do Marajó. Nós temos também uma outra área aqui, que é no Polo Trombeta, que é a região de Santarém, chamado Baixo Amazonas. E temos também aqui no território do Amapá, exatamente por a linha do Equador, onde ocorre a maior incidência de aparecimento. Eu disse, você não capricha. Mais de 3.000 quilômetros ao sul do Amapá, a aparição de discos voadores também é muito comum. Mas aqui, em Curitiba, eles não assustam ninguém. Disco voador é o nome popular do prato feito, a refeição mais barata servida pelos restaurantes. E aqui mesmo em Curitiba, a presença dos discos voadores se fez sentir nas artes plásticas, mais precisamente nos trabalhos da pintora Vitorina Sagboni. Desde criança, Vitorina mantém contatos periódicos com seres extraterrenos. Ultimamente, os contatos se tornaram mais frequentes e modificaram completamente sua vida e sua arte. Há cerca de 7 anos, passei a ter sonhos repetidos em que recebi instruções muito precisas de como realizar o trabalho de pintura a partir daquela data. Todas as vezes que eu levantava objeções no próprio sonho, me era repetido o seguinte: não se preocupe com nada, apenas faça o trabalho. Daqui a pouco, as experiências de Gilberto Gil com discos voadores e a música que nasceu aqui. A história dos discos no Brasil. Há lugar para extraterrenos na religião católica? Pedro e Dino perseguidos, sem Afinal, quando começaram a surgir na Terra esses estranhos objetos voadores? Para alguns, como o escritor alemão Erich von Däniken, autor do livro Eram os Deuses Astronautas, a ufomania é coisa muito antiga. Segundo ele, há sinais que comprovam a passagem de extraterrenos pelo nosso planeta há cerca de 15.000 anos. As teorias de Däniken, popularizadas rapidamente na época do lançamento de seu livro em 68, hoje estão em desuso. Mas os ufólogos continuam acreditando que os ufonautas visitam a Terra há muito tempo. Então nós vamos ver isso no passado mais remoto, não só da tradição hebraica, como da tradição hindu e quizá da tradição atlântica. É uma coisa que tão remota que até a ciência ainda reage em aceitar a situação atlântica. Mas tudo isso nós vamos chegar a essa evidência e naquela situação atlântica, que de certa forma influiu sobre a civilização do norte da África e que talvez esteja até na raiz da construção das pirâmides. Até naquela época já a tradição indica que havia objetos voadores, vimanas, etc. Moisés já tinha visto, Davi viu, Jesus Cristo viu, todo mundo viu o voador, o pessoal do Faraó viu, quer dizer, também nós estamos vendo, ninguém levou papo ainda. Quero ver levar papo assim, ó, 1, 2, 3, gravando, como vai, tudo bem, bom dia, está frio, está quente. Isso aqui é a comunicação verdadeira, ampla e restrita, geral e sincera.
No Brasil, a história dos objetos voadores não identificados é mais recente. O assunto só começou a mobilizar realmente a opinião pública quando a revista O Cruzeiro publicou 5 fotos de um disco voador que estaria sobrevoando a Barra da Tijuca, no Rio. A história dessa reportagem começou de forma quase banal. No dia 7 de maio de 52, não sei se por sorte ou por azar, eu fui com meu companheiro Ed Kessel fazer uma reportagem de rotina na Barra da Tijuca, que naquele tempo era um lugar deserto. A ideia, conta João Martins, era fotografar casais de namorados, mas os namorados não apareceram. Em compensação, apareceu um disco voador bem diante da objetiva do fotógrafo Ed Kessel. O dia estava claro, céu azul, eram 4 horas da tarde. E ele não fez mais que o trabalho e a habilidade de tirar essas 5 chapas desse objeto que veio do mar em direção à costa, fez um semicírculo sobre o litoral, passou sobre a Pedra da Gávea e parou outra vez rumo ao mar e desapareceu nessa direção. Como acontece sempre que o assunto é houve logo quem suspeitasse de que a reportagem era falsa. Houve um tremendo rebuliço. Discussões, dúvidas, muita gente achando que nós tínhamos jogado alguma coisa para cima e fotografado. O senhor teve uma segunda visão? Eu vou dizer, felizmente, não. E a igreja? O que pensará a igreja sobre os discos voadores e os seres extraterrenos? O cristianismo nada tem a opor à hipótese de habitantes em outros planetas, pois a Sagrada Escritura e a tradição nada dizem a respeito. Até no século passado, quando se começou a aventar para a hipótese, alguns escritores cristãos procuraram mostrar a conveniência de haver vida em outros planetas. De fato, seres inteligentes fora da Terra seriam os representantes do universo, dando glória ao Criador em nome dessa matéria esparsa pelo mundo. Por conseguinte, se um dia a ciência vier a provar a existência de habitantes em outros planetas, a fé nada terá a lhe opor. Apenas por hora desejamos ser sóbrios, a fim de não alimentar a fantasia do nosso público com hipóteses que poderiam aliegar a sua realidade e fazer perder o sentido da vida de cada dia. Começou a circular o expresso 2222 e parte direto de Bom Sucesso. Mas depois dizem que tem muita gente agora se adiantando. O compositor Gilberto Gil já foi um interessado aluno de ufologia que, segundo ele mesmo afirma, chegou a exercer grande influência sobre sua vida e sua obra. O tempo vai, o tempo vai. Nunca se chega no Cristo. Hoje, ele é um tranquilo e meio descrente observador dos fatos. O Cristo é como subindo ao céu. Foi subindo ao céu, num véu de nuvem, subindo ao céu. Eu percebi durante o tempo todo que andei mexendo com isso, eu percebi que há muita coisa que é projeção de psiquismos avançados e de ansiedades e vontades, digamos assim, mais eu sempre é só assim como, sei lá, o Miguel não entorta a colher, quer dizer, não faz relógio parar, quer dizer, tem gente que pode fazer disso aparecer, quer dizer, então até aí eu sou um pouco cético, mas de qualquer forma presto muita atenção ao assunto. O Centro Meteorológico do Aeroporto Internacional do Galeão também faz aparecer de vez em quando um disco voador nos céus do Rio. É comum o balão meteorológico ser confundido com disco voador? Algumas vezes isso pode ocorrer. O nosso balão é lançado diariamente e às vezes atinge níveis bastante elevados
se expande bastante e, sob determinadas condições em posição relativa do Sol, há um brilho muito intenso e as pessoas aqui embaixo podem confundir esse brilho durante o dia como sendo um objeto não identificado. Na realidade, se trata de um balão meteorológico. Da existência dos discos voadores e dos seres extraterrenos já não parece tão importante. Até que um desses seres apareça em público e se comunique com os terráqueos de maneira ampla, geral e irrestrita, como quer o cantor Tim Maia, as discussões continuarão sempre sendo ganhas pelo mais teimoso. O que importa, por enquanto, é que existam ou não, os objetos voadores não identificados e seus tripulantes já fazem parte do dia a dia de muita gente no Brasil e de milhões de pessoas em todo o mundo. Surgindo do céu, surgindo do chão, como Rômulo e Remo aparecerão no mesmo dia, na mesma cidade, no mesmo claro. Janeiro, 22 horas 8 minutos. Nesta quarta nobre, 9 da noite, as Panteras na discoteca. E logo depois, o segundo tempo, Vegas, um detetive na capital do jogo. Quarta nobre, programa duplo. Próximas atrações, Carne Pesada e Jornal da Globo. E de quarta a domingo, às 21h30 no Teatro Glória, de Lauro César Muniz. Final de Vida, com Gracindo Júnior e Marieta Severo. Oh,